Né, queridinhos, por favor? Por favor, sente. Amém? Abre Romanos para mim, 8:1. Aleluia. Deus é bom? Deus é bom? Quem veio nesse lugar querendo ouvir o Senhor nessa noite? Quem veio nesse lugar querendo ouvir o Senhor? Só 2? Só 4? Não, por favor, você tem que sair de casa esquecendo quem vai pregar, porque não tem nada de si mesmo, e dizendo, eu vou lá para ouvir o Senhor. Amém? Quem prega não conta nada, gente, mas é o Senhor que vai falar. Amém? Glória a Deus. Quem crê? Ainda vejo alguém levantando, andando. Sente-se, por gentileza. Amém? Deus é bom, né? Romanos 8:1 diz, agora, portanto, agora, diga comigo agora, diga agora, diga hoje, nesse momento, agora, quarta-feira, aqui estou. Então, portanto, agora diz pro teu irmão assim, bem com cara, nenhuma. Mas diga para ele, nenhuma. Agora diz para cima, nenhuma. Agora diz para baixo, que Satanás ele está no chão, diga nenhuma. A condenação. Para quem estão em Cristo Jesus. Pergunta para o teu irmão, tu está em Cristo? Diga, tu anda com Cristo ou tu está em Cristo? Pergunta, tu anda com Ele ou tu está nele? Tem uma diferença, irmão. Andar com Ele é uma coisa, estar nele é outra. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amado, você tem que tomar posse dessa palavra. Querido, se você tomar posse dessa palavra, você não tem mais medo de vento forte, de tempestade, de macumba, de doença, de tudo que te sobrevém. Amém? Amém? Diga agora há. Diga assim, agora não há nenhuma condenação. Diga para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Efésios 1:3 diz, pode abrir lá, tá vindo. Por favor, nós vamos chegar onde que Deus quer nessa noite. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus de Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com algumas das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga para o teu irmão, não é só alguma, você não leu lá comigo, você nem me corrigiu. Mas você está ligado ou não? Você está ligado ou não está? Senão a gente liga na tomada ali atrás. Você está ligada? Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou. Abençoou significa que já fez, meu amado. Ele já conquistou. Já existe nas regiões celestiais toda a sorte de bênção para mim e para você. Diga, eu preciso destravar essa, me perdão da palavra, Jeca, essa tramela. Eu preciso abrir essas janelas, porque já existe, querido. O problema talvez é que nós estamos andando com Cristo, mas nós não estamos nele. É nele, é uma infusão. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando isso acontecer na nossa vida, todas essas bênçãos que já Ele nos abençoou nas regiões celestiais, automaticamente ela cai na minha vida e ela cai na tua vida. Você está aí, igreja? Você está aí? Então vai comigo para Romanos 8. 31 ao 39. Aleluia. Sabe, querido, lá em Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. É isso mesmo, né? Nova criatura é. Então há uma grande diferença e as coisas antigas já passaram. O que eu quero dizer com isso, amados? Que às vezes a gente vem para Cristo, a gente está com Deus, a gente está realmente aqui na igreja, está até no ministério, está até já um tempão dentro da igreja, mas a gente não entende o que é as promessas de Deus na nossa vida. A gente não entende. A gente se comporta igual um menino mimado, igual umas crianças mimadas, que, olha, Deus esse mês ele não quer me abençoar, eu acho que o salário dele foi pouco esse mês. Ele não pôde me dar aquilo que eu pedi. Eu acho que ele não ganhou muito bem. Eu acho que ele até ficou desempregado esse mês, é por isso que ele não me abençoou.
Amados, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, aponta o dedo de profeta do lado aí, quem será contra nós? De novo, para o outro lado, esquerdo e direito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero dizer que Isaías 59 diz que a mão do Senhor está sempre aberta, o braço sempre aberto, os ouvidos sempre atentos, os olhos sempre. Ele está sempre pronto para me abençoar e para te abençoar. Ele está conosco. Não tem como, Ele está. Não tem como Ele voltar para trás agora, Lena, não tem como. Ele já foi à cruz, Ele já conquistou, Ele já triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre a miséria, sobre a doença. Não tem como. Ele é por nós. Agora eu te pergunto, você é por Ele? Porque a única coisa que vai impedir as bênçãos do Senhor de chegar na minha vida e na tua vida, somos nós mesmos. Porque diz assim, Deus é por mim, quem será contra mim? Não tem, querido. Não tem como dar errado. Aquela situação não tem como dar errado. Não tem, já foi conquistado na cruz do Calvário para mim e para você. Os cultos de quarta-feira é um culto que você tem que aceitar vir e querer vir para avivar a tua fé, para conhecer quem que é Jesus mesmo na nossa vida. Querido, nós éramos um boneco no pó da terra, nós somos feitos por pó da terra, é por isso que nós cheiramos a terra, é por isso que essa carne quer ficar na terra, tudo que é da terra Ele quer. Mas aí de Jesus e Deus, né, a Trindade, soprou dentro de nós o seu sopro, que é o Espírito de vida. Querido, eu e você temos a vida de Deus, estamos em Deus, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Pode passar outro? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não vai te dar essas coisas? Querido, se você tem um filho, você sabe. O bem mais precioso que um ser humano tem na terra é um filho. É o mais precioso. Se aquilo ali Ele pegou e entregou, o que Ele não vai dar para mim e para você, gente? Por que você fica com essa cara aí? Achando que Deus não é contigo, achando que Deus não vai fazer, achando que, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Se nem mesmo Ele poupou o filho, Ele entregou para mim e para você. Como Ele não vai dar as outras coisas? Ele entregou. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Antes das bênçãos tem o filho. Ele não vai entregar a bênção para você antes do filho. Ou tu recebe o filho para você ter as bênçãos, ou nada feito. Porque Ele entregou foi o filho. E juntamente com o filho, todas as bênçãos. Primeiro é o filho, irmão. Você quer o filho? Ah, pastor, eu não sei. O que é isso? É uma religião? Não, religião não é. Tu queres o filho? Ah, pastor, eu não sei se eu vou ter tempo para essas coisas. Se tu quer o filho e viver com o filho, o resto não tem limite para Deus te dar. Você está aí comigo, gente? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, Ele entregou. Querido, Ele já entregou, mas eu preciso perguntar novamente. Ele já entregou o filho. Mas você quer o filho? Porque tem muita gente dentro da igreja que quer as bênçãos, mas não quer o filho. Você está aí? Querido, abre em 1 João 5,12. Depois nós voltamos para lá. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Porque Ele deu foi o filho. Não adianta você vir aqui e perguntar, pastora, eu quero um casamento restaurado. Pastora, eu preciso nisso aqui nas minhas finanças. Pastora, olha, eu estou com isso de enfermidade. Pastora, eu te pergunto nessa noite, tu quer o filho? Tu quer o filho? Está na tela. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Você quer vida no teu relacionamento? Você quer vida nas tuas finanças? Você quer vida no teu físico? Você quer energia e disposição? Diga para o teu irmão do lado, você tem que ter o filho. Mas tem muita gente, querido, que o berço está vazio, não quer o filho de Deus. Não quer. Porque quando o filho entra, diga assim, quando o filho entra,
eu tenho que sair. Quando o filho entra, eu tenho que sair de cena. Eu não posso mais viver a minha vida. Então tem muita gente querendo viver a sua vida com as bênçãos. Mas, querido, não vai ter bênção se primeiro não viver a vida do filho. Quem está me entendendo nessa noite? Quem está me entendendo? E você pode... 1 João 2, 23 também diz: qualquer que nega o filho, não tem o pai. Aquele que confessa o filho, tem o pai. Quem nega Jesus, que é o Cristo, esse mesmo anticristo, a minha outra tradução, eu prefiro estar com a minha tradução, é o 23, querido, tá? Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem o pai. Veja bem, querido, vou pegar essa caneta aqui. Ele deu o filho, amém, gente? Aí quem tem o filho tem o pai. E automaticamente, tendo o pai, tem todas as heranças do pai. Mas tem muita gente vindo para a igreja, presta atenção. Nem era isso que eu ia pregar, dar ênfase para isso, mas Deus sabe. Tem muita gente vindo para a igreja, querendo as bênçãos do pai, mas nega a essência do filho. Eu quero te dizer uma coisa. Não é tu aceitar Jesus como teu único salvador. É aceitar Jesus como a tua vida nessa terra. Ou tu vive a vida do filho aqui e tem a herança do pai, ou você não vai ficar com nada. Vai ficar simplesmente com as coisas conquistadas pelo teu esforço carnal nessa terra e achando que é de Deus. Quem tem o filho, tem o pai. Quem tem o pai, tem as heranças de Deus. Quem está aí, gente? Ele não poupou o filho. O que ele não vai te dar? As outras coisas. O problema é que nós não queremos o filho. Nós não queremos a essência de Jesus. Nós não queremos exalar o bom perfume de Jesus. Nós queremos que a nossa vida continue. E Jesus fica na lateral. Jesus não fica do lado. Jesus fica dentro. E para isso a nossa vida tem que acabar. Pastor, eu tenho que morrer para o caixão? Não. Morrer para essa vida. Se você quer tudo de Deus, Ele quer tudo de você. Deus é bom, gente? Volta para Romanos 8, 33. Deus é muito bom. Ah, como eu amo Jesus. Diga, eu amo Jesus. Eu amo Jesus pela revelação da palavra. Porque através da revelação da palavra, a gente vai caminhando na plenitude do Espírito Santo. Aquilo que Ele quer que nós vivemos nessa terra. Querido, nós temos que viver o pleno evangelho. Não um evangelho defasado. Não uma gota de um evangelho. Nós temos que viver a plenitude do evangelho. E para viver a plenitude de Deus, eu preciso acabar com a minha natureza terrena. Diga para o teu irmão, as duas coisas não dão certo. Porque Jesus ele foi dado para mim, para você, para ocupar todo o espaço desse corpo aqui, ó. Todo. Os sentidos, o olho, o cheiro, a boca, o andar, o falar, todo o espaço. Quando Jesus ocupar todo o espaço, o Pai tem as bênçãos nas regiões celestiais para descer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você está aí? Forte, né, gente? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Deixa eu ver se eu trouxe no dicionário o que é intentará. Formatar, propor juízo, empreender, projetar. O diabo ele pode preparar ferramenta, ele pode fazer planos, ele pode querer te colocar em juízo. Mas é o Senhor que nos justifica. Quando, pastora? Quando eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida do Filho de Deus. Porque lá em Coríntios 5:21 diz: aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando eu não vivo mais a minha vida, quando tu não vive mais a tua vida, tu acha que o diabo vai conseguir te pegar? Tu acha que as enfermidades vão conseguir te pegar? Tu acha que o demônio de bancarrota vai conseguir te pegar? Nada, porque ele não é bobo de bater no Filho de Deus. Ele não é bobo. Quem intentará contra os escolhidos de Deus?
Mas como é que Deus escolhe? Ah, seu Cláudio, Deus escolhe aquelas pessoas que fizeram uma faculdade no exterior. Não ali do Rio Vargedo como eu, não. Deus escolhe a pessoa que tem umas mechas no cabelo. Como é que Deus escolhe? Existem pessoas chamadas e existem pessoas escolhidas de Deus. Porque os escolhidos de Deus não vivem mais a sua vida. São eleitos, aprovados por Deus. Não porque são bons, não porque são bonitos, não porque têm dinheiro. É porque se esvaziaram de si mesmo e vivem a vida de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, querido. Às vezes a gente corre atrás de, me perdão da palavra, de migalha. A gente corre atrás de migalha. A gente corre atrás de justiça dessa terra, de coisinha dessa terra. Querido, quem tem um Deus como juiz, não precisa de mais nada. Você está aí? Mas aí você tem que entender se você está servindo ao Deus mesmo. Se você está servindo esse Deus mesmo de todo o coração. Porque Deus Pai, Ele só vai descer com a sua glória, com a sua bênção, com tudo que nós temos nessa vida, se nós aceitamos viver a vida do Filho. Pastor, eu não posso pegar Jesus e andar comigo do lado a lado. Aí quando eu querer fazer minha vontade, eu deixo Jesus na cadeira. Mas hoje eu quero Jesus, amanhã eu não quero. Hoje eu vou num lugar, Jesus não entra aqui, eu deixo Jesus ali. Não, querido. Ou tu vive a vida de Jesus e não tem uma acusação contra nós, que Deus não nos justifica, ou você faz de conta que Jesus está com você. Você está aí, gente? Quem o condenará? Quem os condenará? Olha a pergunta, é uma pergunta. Pode passar, passou, Otávio, 34. Quem pode te condenar? Diga assim, eu conheço uma pessoa que pode te condenar. Conhece? Quem conhece? Você mesmo. Porque o diabo, ele não vai te condenar se você viver a vida do Filho. Mas se você viver a tua vontade, a tua falsidade, as nossas mentiras, o nosso dia a dia, a vida terrena, então o diabo pode nos condenar. Mas quando a gente não vive mais a nossa vida, quem pode nos condenar? A única pessoa que pode te condenar a ir para o inferno é você mesmo, é eu mesmo. Ninguém pode. Porque se eu não viver uma vida reta, santa, viver as experiências de Deus dentro da minha vida, de Jesus, e viver o Cristo nessa terra, isso é o Evangelho. Aí o diabo encontra brecha na minha vida e nos leva para o tribunal. Mas quando não é mais eu que vivo e Cristo vive em mim, quem vai poder nos condenar? Diga assim, Satanás, tu está vendo? Ninguém pode nos condenar. Mas isso você precisa ter a certeza. Se você está vivendo com Ele ou nele. Outro dia me perguntaram isso. Pastora, qual é a diferença de viver com ou em? Em é uma infusão. Você só tem o corpo teu aqui. Você emprestou tudo para Jesus. Todos os sentidos, a fala, tudo é do Senhor. Tudo a casa é dele. Isso é infusão. Agora, quando você viver do lado, é de mão dada. Não tem nada a ver. Jesus não quer andar de mão dada conosco. Jesus quer andar dentro de nós. O negócio está apertando, né? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. O antes, quem ressurgiu dentre os mortos, no qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem tem um intercessor igual Jesus, querido, não precisa de mais nada. É verdade ou não, gente? Esse negócio de 6 horas por mim, de crente 6 horas, não precisa. Quem tem um intercessor como Jesus, não precisa temer acusação. Você está aí? Eu vejo muita gente doente na alma, no espírito. Sabe aquela coisa? Ai. Querido, você precisa conhecer o Deus que habita em ti. Você precisa conhecer Jesus que habita em ti. O que Ele é, o que Ele faz, o que Ele precisa, o que Ele quer. Qual é a essência que você anda? Qual é o cheiro de Jesus? Você está aí, gente? Você está aí? Vamos lá. Agora tem o seguinte, mais pergunta aqui em cima. Apóstolo Paulo, mais pergunta. A carta aos Romanos é o pico do Everest, né? É o topo do Evangelho.
a carta aos Romanos. É algo mais revelador, que eu imagino, né? Tanto os teólogos falam que isso aqui é o pico de Everest. É a revelação profunda de Deus. Então, se nós aprendermos a carta de Romanos, amado, nós vamos muito longe. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta para o teu irmão, quem pode te separar do amor de Cristo? Quem está te separando do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Nada, querido, pode nos separar. Nada. Nada disso, que essa lista toda que está aí, ó. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Se aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou. Querido, esse amor já está marcado, taxado, solto, encravado naqueles que têm Jesus como vida. Não tem como Deus te amar menos ou te amar mais. Não tem como. Ai, Deus me ama desse jeito, mas amo fulano de outro jeito. Não. Há uma medida igual de amor derramado na cruz do Calvário para mim e para você. Não tem. Agora, a Paulo pergunta, mas o que te separa desse amor? A perseguição? A angústia? A fome, a nudez? O perigo? Ou a espada? Por que as coisas te separam desse amor? Ele não nos separa mais. Não tem como ele cortar esse elo de amor. Ele já entregou o filho. Ele não tem como voltar atrás e tirar isso. Ele não tem. Mas nós é que nos separamos. E sabe o que continua? Porque está escrito, diz. Está escrito. Pode passar, tá vendo? Porque está escrito. 36. Porque está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí que está o segredo. Se nós quisermos viver a nossa vida aqui, e não entregar essa carne para a morte, nós não vamos ter o amor de Deus, nós vamos ter vitória, nós não vamos ter bênção. Mas tem pessoas que querem fugir disso aí. Por amor de ti. Diga para o teu irmão assim, por amor de Deus. Por amor do Filho. Tu és entregue ao matadouro todos os dias. Mas tem muita gente que não está disposto. Não está disposto. Eu, hein? Eu preguei sábado passado aqui. Eu, hein? Aí vem a perseguição. Aí vem a angústia. Aí vem o medo. Te afasta de Jesus. Querido, só vai ficar de pé, de verdade, com a essência de Cristo. E não ser bombardeado pelo inimigo. Aqueles que enfrentam isso aí, com a essência de Cristo. A perseguição, a morte, a espada, mas enfrenta. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, eu creio, porque a opressão está grande. Tu já acorda de manhã com uma opressão maligna. Parece que nem dá vontade de se levantar da cama. Acabou a energia, é verdade ou não é? É porque nós estamos como ovelha para o matadouro, sendo entregue todo dia. Jesus foi uma vez só, e nós estamos todo dia, porque ainda estamos na carne. Mas aí a pessoa fica assim, olha... Quando eu estava lá no mundo, eu não sentia tanta opressão. Olha, eu acho que foi a Change. Eu entrei na Change, parece que o negócio piorou. Não, quando eu estava lá no mundo, era só alegria. Claro, nós andávamos lado a lado com o diabo. E ele fazendo festa e nós soltando balão. E aí tu resolveu largar ele, e nós resolvemos largar ele e entregar a nossa vida na morte todos os dias. Aí o mundo não nos aceita. O mundo nos acusa. As pessoas dizem, o que tu não vive mais? Tu só vai para a igreja? Que Deus é esse? Que escravidão é essa? E aí as coisas do mundo te puxam para um evangelho sem compromisso. E te tiram dessa morte todo dia. Diga para o teu irmão, tu tem que morrer todo dia. Diga para ele, é todo dia. Não é uma vez por semana, irmão. Quem quer Cristo como essência aqui nessa noite? Quem que quer quando as pessoas passarem por ti dizendo, meu Deus, que glória é essa? Que Jesus é esse? Que mulher é essa? Que homem é esse? Quem quer isso?
Tem algo diferente nessa pessoa. Quem que é isso? Então tu acorda de manhã e diz: Jesus, me mata. Aí tu vai viver a vida dele todo dia. E o mundo vai rir de nós. O mundo vai debochar de nós. As pessoas do mundo não vão nos entender. Quando você é amado pelo mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando você é odiado pelas coisas do mundo, constitui-se a essência de Cristo nessa terra. Você está aí? O problema é que tem gente que não quer ir para o matadouro. É isso que eu falei. Aceita, quer as bênçãos do pai, mas não aceita ir para o matadouro com o filho. Quem está me entendendo? Não aceita ir para o Getsêmani. Não aceita. Triunfar com... Não, eu quero triunfar. Jesus ressuscitou, triunfou sobre a morte, sobre os principados, potestade, pegou a chave do inferno. Não há condenação para mim, mas eu só quero isso. Agora, para o matadouro com a minha carne, eu não quero. Então tu não tem nada, cabra macho. Nada. Ou tu decide morrer a tua vida e viver a vida de Cristo e ser justificado com Ele, e ser defendido por Ele, e ser engrandecido com Ele. Ou diga assim para o teu irmão: nada. Ah, meu Deus. Nem queria pregar hoje, mas fazer o quê, né? Vamos lá, 37. Mas em todas estas coisas, diga: depois que eu vou para o matadouro. Só 2 falaram. Ninguém para o matadouro. Ninguém quer, Pita. Ninguém quer ir para o matadouro. Eu, hein? Diga: depois que eu vou para o matadouro. Todas essas coisas eu sou mais que vencedora. Por aquele que me amou. Ah, mas esse versículo é o chavão do evangelho. Qualquer coisinha que acontece, não, Deus, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele já me amou. E com certeza, nós somos mais que vencedores. Não tem nada, querido, nada que vai vencer Jesus em nós. Amém, gente? Nada. Não é nós em Jesus. É diferente, querido. Por isso que o evangelho, ele é diferente de religião. Porque religião é uma tentativa de religar o homem a Deus. Mas o evangelho não, é infundir Jesus dentro de nós. Por isso que não tem como ter derrota em Jesus. Você pode ter derrota com Jesus, mas em Jesus, não. Há uma grande diferença. Queridos, eu vou te dizer uma coisa, sabe? Poucas pessoas vivem em Jesus. Muitas pessoas querem estar com, mas não querem estar em. Há uma diferença. A cruz, ela é assim, né? Porque primeiro é aqui, ó, infundido aqui, para depois ser aqui. As pessoas só querem aqui, mas não querem aqui. Eu só vou estender meus braços e ter vitória e andar livre nessa terra se eu tiver infundido aqui. Isso é evangelho. Ixi, Deus é bom. Só que, porque eu estou bem certo, vamos lá. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem o que está para vir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em. De novo em. Não é com. É em. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem potestade, nem demônio, nem chefe, nem demoninho pequeno, nem grandão, nada vai poder me separar daquele que já me marcou na cruz do Calvário e esvaziou a sua vida, entrou dentro de mim. Não tem como mais, querido, nós não sermos vitoriosos em Cristo. Sabe por que Satanás muitas vezes ciranda? Muitas vezes ele pega um ser humano que está dentro da igreja e joga como peteca.
Porque a pessoa não conhece esse poder que existe em Jesus. O diabo tem que fazer como Jesus, quando chegou lá em Gadara, que saiu aquele homem do sepulcro, e a palavra do Senhor diz que ele vivia amarrado com correntes e ninguém podia segurá-lo. Mas quando ele viu Jesus chegando, ele correu até Jesus e disse: que tenho eu contigo? Sabe, queridos, quando a gente tem essa convicção de que não somos mais eu que vive, nem você, mas é Cristo que vive em nós, tu não tem problema com altura, com tamanho, com demônio pequeno, com demônio grande, com isso ou com aquilo, porque tu sabe que quem vive dentro de ti, tu só respira porque é Jesus que respira. Aí nós falamos: eu sou casa espiritual. Olha, eu sou o templo do Espírito Santo. E qualquer coisinha, qualquer situaçãozinha, tu já vira templo de outra coisa. O Espírito Santo não sai correndo de medo de qualquer coisa, gente. Deus é bom? Deus é muito bom, muito bom. Abre em 1 Tessalonicenses 3:3. Estou quase encerrando. 1 Tessalonicenses 3:3. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Aquilo que falou lá atrás. Tribulação, perseguição, angústia, medo, doença, enfermidade. Nada disso pode nos abalar. Nada disso. Deus já sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Deus sabe o que tu vai comer hoje. Deus sabe quantas horas você vai dormir hoje. Não tem nada encoberto perante o Senhor. Nada. Então diga para o teu irmão assim: é melhor tu se entregar de uma vez. Sabe aquele cara que está sendo procurado pela polícia? Que já está nas redes sociais. Já está em tudo. E o cara está escondido embaixo da cama. É assim que a gente faz com Deus às vezes. A gente quer segurar achando que a gente pode fazer alguma coisa. O negócio é tu se entregar. Totalmente. Porque, querido, nós vamos vencer todas as tribulações desse tempo presente. O que não veio ainda. O que não veio, lá no 39 diz, né? Romanos 8, 39. O que não veio ainda, nós vamos vencer todas as tribulações. Mas é nele. Diga assim: não é com, é nele. Você está aí? Atos 14, 22. Confirmando as almas dos discípulos, exortando, perseverando, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Não, mas tribulação eu não quero. Se eu passar por tribulação, eu não estou com Cristo. Não, eu vou sair do ministério, é muita tribulação. Aí nós fugimos da tribulação e perdemos o reino de Deus. Quem tem a essência de Cristo, quem vive com Cristo, Cristo vivendo em nós, nós não fugimos da tribulação. Nós enfrentamos a tribulação, porque existe um juiz defendendo-nos no céu. E ele bate o martelo. E pasmem vocês, aqueles que são Cristo na terra, não tem uma luta que não vence. Tudo é vencido. Tudo é vencido. Porque, querido, como é que Deus vai habitar? Como é que Jesus vai habitar num corpo doente? Como é que Jesus, andando nessa terra, vai passar fome se Ele é o dono do ouro e da prata? Presta atenção, gente. É porque nós não entendemos que não somos mais nós que vivemos. Mas é Cristo que vive em nós, amém, gente? Pergunta para o teu irmão: Cristo está fraco ou está forte na tua vida? Tem dia que o Cristo não passa de uma mosca, né, gente? Dá uma dor de barriga, você corre para o hospital. É câmara em mim. Isso aí é doença almática. Necessidade de ser aceito.
Você tem que dar um chute nas enfermidades, dar um chute no demônio de bancarrota e dizer, olha, Jesus está passando, tu tem que sair da minha vida. Não é a Nazaré passando, não é o Everton passando. Você acorda de manhã, Satanás tem que dizer, meu Deus, essa guria acordou, eu vou ter que sair correndo. Mas tem gente que fica tão acomodado que Jesus vai lá e pega um cobertor, o diabo vai lá e pega um cobertor e ainda cobre a pessoa e diz, não sai não. Sai da cama não. Nós temos que enfrentar as tribulações sabendo que é por muitas tribulações que nós vamos entrar no reino dos céus. Mas Deus, querido, Ele promete que aqueles que estão com Cristo, em Cristo, vence todas as coisas. Amém, gente? Você está aí? Você está aí? Olha para essa pessoa do lado e vê se ela está com ou em. Como é que tu faz a diferença de uma pessoa? Presta atenção aqui, porque não estou nem com pressa, né? Como é que tu faz a diferença numa pessoa que está com ou em? Hein, Jean? Como tu faz a diferença? Qual é a diferença, Patrícia? Uma pessoa que está com ou em? Observa aqui no arraial de Deus aqui. Quem você conhece que anda com Jesus ou em Jesus? Alguém conhece alguém? Bastante o quê? Com ou em? Ninguém levanta a mão. Vocês estão tudo medrosos, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós temos que ser a geração de João Batista. A geração que Jesus andando. Não tem medo de falar, não. Vocês conhecem alguém aqui que anda com ou em? Quem conhece gente que anda com Jesus? Levanta a mão. Vocês são tão bonzinhos, quer ver? Quem conhece gente aqui que anda em Jesus? Levanta a mão. Há um monte. Diga assim para o teu irmão, não é bem assim. Aparências enganam, irmão. Aparências enganam. Basta vir uma tribulação, basta vir um ventinho, basta vir uma enfermidade, basta vir uma coisa, uma conta vermelha, ou bater um carro, pronto. Jesus já não pode resolver a minha vida, eu vou resolver da minha maneira. Agora, aqueles que crê no Filho não se abala, aquele que está com o Filho não se abala. Jesus, ele viveu os piores momentos da vida dele aqui. Foi traído, machucado, ferido. Ele estava num barco, todo mundo afogando, e ele lá dormindo. Porque, querido, quem está em Jesus, o barco pode estar à deriva, mas você descansa nele, porque não é você que vai se defender, é ele que vai te defender. Quem tem o filho tem o pai, quem não tem o pai, quem não tem o filho não tem o pai. Ele deu foi o filho. Se tu não querer o filho, tu não vai ter as outras coisas. Para desse evangelho falso, superficial. Muita gente não quer o filho porque tem que morrer a sua vida. Agora não adianta vir num culto de quarta-feira que é um culto de fé, que é um culto de ânimo, e eu massagear o seu ego para você ir para casa, mais ou menos. Não, querido, nós temos que transformar a nosso interior. É de dentro para fora. Muitas vezes que impede a bênção de Deus na nossa vida, muitas vezes somos nós mesmos que impedimos. A nossa decisão de ficar com a natureza em pé. Deus é bom. E eu encerro Romanos 11:36. Aleluia. Jesus já falou tudo, né? Não precisa mais nada. Aleluia. Não precisa mais nada. Deixa na tela isso aí. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Diga para o teu irmão, não é suas coisas, é dele. Diga, é dele. E diga, não é para você as coisas, é para ele. E diga mais assim, ó. Dele e por ele. É por ele que tu trabalha. É por ele que nós servimos. É por ele que nós andamos. É por ele que nós servimos, irmãos. É por ele que nós não desistimos. A pessoa, querido, que vive isso aqui, ó. Ela vive de pé. Porque é o Senhor que nos justifica. Quem tentará contra a acusação dos escolhidos de Deus? Se é o próprio Deus que nos justifica.
Então, quando nós não queremos mais viver a nossa vida, e tudo é para Ele, e todas as coisas são por Ele, para a glória dEle, querido, aí tu pode ter certeza que existem janelas abertas, lá em Efésios 1, 3. Aquelas bênçãos das regiões celestiais já está preparada para mim e para você. Mas quando nós vivermos isso aqui que eu falei nessa noite, que o Espírito Santo falou nessa noite, você não precisa nem fazer esforço, não precisa nem dar uma ajudinha, não precisa dizer, Deus, a chave da minha vitória é essa aqui. Não precisa. Apesar de ele ter um molho de chave muito grande, não precisa. Ele tem a chave mestra, que vai abrir relacionamento perfeito. Ele vai abrir finanças perfeitas. Ele vai abrir saúde perfeita. Porque é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Sabe, querido, está na hora da igreja crescer, querido. Está na hora de nós não ser mais meninos na fé. Está na hora de você querer vir aqui na oração e dizer, Deus, eu quero ficar com prazer na oração. Com prazer de falar com o Pai. O filho tinha prazer de falar com o Pai. É por isso que muitas vezes eu fico duvidosa. Será que eu estou com uma igreja que tem gente salva? Ou tem gente que só quer a bênção? Porque, queridos, quem tem um filho tem prazer da conexão com o Pai. Então nós temos que avaliar nessa noite se nós andamos com ou andamos nele. Porque, querido, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Deus, em 1 Pedro 5,10, se não me engano, a palavra do Senhor diz que, acho que é 1 Pedro 5,10, coloca aí para ver, Tavinho. Não posso esquecer daquele menino que é Tavinho, né? Tavinho, não vou esquecer nunca. O Deus de toda graça, olha só. O Deus de toda graça, que, diga comigo, em Cristo, vos chamou da sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vai te aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. O Deus de toda a graça. Diga assim, quem tem um Deus de toda a graça, não precisa mais de graça. Não precisa mais de achar graça com nada. Querida, eu sou muito feliz nessa terra. Se Deus me levar amanhã, eu sou a pessoa mais feliz da terra, querido. Não porque não tem tribulação e tudo me vai bem. É porque eu tenho Deus e ando com Ele, junto com Ele, em mim, o Deus de toda a graça. Diga assim, ó, toda a graça. Não pode faltar nada, Helena, não pode faltar nada, porque é de toda a graça. Que depois de um pouco de tempo de tribulação, Ele vai nos aperfeiçoar. Olha, gente, eu fui numa casa ontem, que eu não vou dizer o nome. É uma casa que está chegando no fim das suas construções. Quando a gente começa uma casa, a gente não vê nada de bonito. É verdade ou não é? Deus, como Ele começou a obra em nós, né? A sujeira era tanto, o lixo era tanto, né? Aí Ele teve que nos firmar, né? Nos plantar. Mas eu creio, querido, que um pouquinho de tempo, e já está chegando esse tempo, Ele vai nos aperfeiçoar. Como uma obra perfeita dEle aqui na terra. Sem falha nenhuma. Diga, eu quero ser essa obra perfeita. Eu quero. Querido, quando você está nesse corpo aí, você ainda se acha feio? Ou você se acha com complexo de culpa? Ou você fica 3 horas na frente do espelho para sair de casa? Ou você... É porque você não está vendo Cristo em você. Quando você vai para o espelho e vê Cristo em você, você não se preocupa mais com a tua aparência, porque é Cristo que vive aí. Tu tem visto Cristo em você no teu espelho? Por favor, Michele, depois eu vou orar. Quero orar em cima disso hoje, nessa noite. Para que Cristo seja infundido dentro de nós, de uma tal maneira que as pessoas amanhã, no teu trabalho, no teu dia a dia, não vão te reconhecer. Diga, eu quero. Jesus está nos colocando nessa noite no Monte Sinai. E nós vamos descer com a glória resplandecendo no nosso rosto. Diga, eu quero.